Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês, corintianeiro, aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Timão, atualizadíssimas para vocês. E fiel, clima tenso entre Augusto Melo e o diretor Rubão, que pode terminar em demissão. Vou trazer essa notícia detalhada para vocês. Vamos falar sobre Names Rights, Grupo Árabe, empresa chinesa do outro. Fiel, o que está acontecendo? Vou trazer para você atualizadíssimo e coisas boas vêm por aí. Vamos falar também da volta de Diego Palacios, que está muito próxima de acontecer. Fiel, essas notícias e muito mais neste vídeo aqui do Corintianeiro. Eu peço humildemente para você, por favor, deixa seu like, é importante que a plataforma nos ajude a espalhar o nosso vídeo. Inscreva-se no canal, é totalmente gratuito, um canal que é muito novo, mas está crescendo muito graças à nossa parceria, chegando a 30 mil inscritos. Vou sortear duas lindas camisetas do Corinthians para vocês. Fiel, devo lembrar vocês aqui que ontem eu respondi todos os comentários de vocês, só os de hoje que ainda não respondi, que é do vídeo anterior, mas acabando este vídeo eu já vou responder, já vou estar lá online e já respondo o seu comentário deste vídeo também, combinado? Nesse canal, meu irmão, eu não me permito que você comente e fique no vácuo. Aqui você será respondido e eu adoro comunicar com vocês aí nos comentários, tá, fiel? E em breve teremos novidade nesse canal também, tá? Então, chega de enrolação, porque eu detesto enrolar. Vamos falar de Corinthians? E aqui eu não guardo as principais notícias pro final não, fiel. Aqui eu já trago o que você quer ouvir. Porque segundo o portal Meu Timão e algumas informações apuradas pelo Corintianeiro, o clima está totalmente tenso entre Augusto Melo e o diretor de futebol Rubão. Corintianeiro, mas como assim tenso? O que está acontecendo? E eu vou explicar para vocês, fiel. Os dois, tanto o presidente como o diretor, eles mal olham na cara um do outro, eles não estão nem conversando por algumas brigas que aconteceu. O presidente Augusto Melo, ele culpa diretamente o diretor de futebol do Corinthians, Rubão, por certos casos que aconteceram no Corinthians. Depois do Lucas Veríssimo, que foi um erro coletivo, em que o Corinthians já tinha o Lucas Veríssimo como contratado e ele saiu do Corinthians, o Corinthians fez uma reunião interna. Essa notícia é apurada pelo Corintianeiro, tá, fiel? Fez uma reunião interna falando que este erro jamais aconteceria novamente, avisando aí as principais pessoas da comissão do Augusto Melo. O que aconteceu? Dias depois o Mateuzinho foi contratado pelo Corinthians, ele chegou e o Rubão liberou que ele fosse ao centro de treinamento sem um contrato assinado. O Mateuzinho ficou treinando aí por 4 a 5 dias e depois foi embora. Simplesmente isso. Então o Corinthians cometeu dois erros iguais e aí o Augusto Melo culpa diretamente o Rubão. Esses são erros imperdoáveis. E não para por aí, fiel. Se fosse só isso, ainda estava bom. O tratamento do Rubão com os jogadores e com os empresários são totalmente hostil, tá, fiel? O Rubão, entre os jogadores, já teve diversas reclamações no trato que ele tem com os jogadores do Corinthians. E não é só isso. O Rubão é considerado aí culpado diretamente por negociações que não deram certo do Timão, tá? Como o jogador Luiz Henrique, entre outros jogadores que o Corinthians negociava. Diz que a forma dele negociar, porque nessa época ainda não tínhamos o Fabinho Soldado, é totalmente rude, hostil. Ele é um cara que não sabe conversar com o próximo, pelo menos são essas informações apuradas, tá, fiel? Inclusive, tenho detalhes importantes, que inclusive foi uma notícia que me surpreendeu muito, que o Augusto Melo culpa o Rubão diretamente pela saída do Matias Rojas, tá, fiel? Aí vocês vão me perguntar aqui, corintianeiro, mas isso foi bom para nós, porque o Matias Rojas veio no Brasil para passear, fiel. Foi bom a saída do jogador, mas em partes, tá? O jogador não pode sair desta forma. Como assim, corintianeiro? O Matias Rojas cobra na FIFA valores contratuais até o final do seu contrato, que seria até 2027. Ele alega que a culpa não foi dele, o Corinthians não pagou e ele saiu e tem direito até o final do seu contrato. Obviamente que o Yunque Lee, aí, diretor jurídico do Corinthians, não vai deixar isso acontecer e vai minimizar esses valores o máximo possível. Mas o que acontece referente a isso? O Rubão concordou com cláusulas contratuais sem o consentimento do presidente Augusto Melo. Corintianeiro, que cláusulas são essas? Uma delas é a saída automática do jogador do clube em caso de inadimplência. Isso é inadmissível, fiel. Ah, corintianeiro, mas tem que pagar em dia. Certo, tem que pagar em dia. Porém, fiel, não existe essa cláusula contratual em nenhuma negociação.
Nenhuma negociação existe essa cláusula contratual, porque às vezes é normal o clube atrasar com o jogador, e isso dá o direito a ele de sair imediatamente, sem um acordo, sem uma negociação. Então foi isso que aconteceu com o Matias Rojas. Ele tinha um contrato ao seu favor, os atrasos já vinham da época do Duílio Monteiro Alves, e o jogador pegou e saiu. Às vezes o Corinthians atrasou uma ou duas parcelas do combinado com ele nessa gestão e saiu. O jogador tem o direito de sair, obviamente. Olha, Augusto, eu não quero ficar mais aqui. Augusto Melo, eu quero sair do Corinthians. Eu quero ser negociado. Não abandonar o treino do jeito que ele saiu, porque ele está respaldado pelo contrato. E isso pega muito mal no mercado para o Corinthians, que já vinha de uma inconsistência. O Corinthians já estava queimado no mercado por causa daquele presidente Duílio, por causa daquele cara, que eu não gosto de citar o nome dele. Aí acontece esse caso do Matias Rojas. Como vocês acham que os outros clubes vão reagir quando o Corinthians bater na porta de outros clubes do futebol do Sul da América para contratar? O clube já estava queimado. Aí o Matias Rojas abandona por falta de pagamento. É óbvio que fica totalmente instável para negociar. Já estava difícil e o Rubão ajudou a ficar mais difícil ainda. Então, Fiel, na minha opinião, a coisa mais sensata a ser feita é demissão nele. Porque se é um cara arrogante, se é um cara que trata os jogadores mal, se é um cara que não sabe negociar, porque se o Fabinho Soldado, o Corinthians não ia fechar com ninguém. O Corinthians estava aí a ver navios, inclusive informações importantíssimas, tá? Inclusive também essa informação é do portal Meu Timão, essa que eu vou passar agora, porque o Augusto Melo, ele tirou várias responsabilidades do Rubão e deixou para o Fabinho Soldado, tá? E isso que ajudou também a criar este clima hostil que vive entre Augusto Melo e Rubão. O Corinthians falou, ó, você não precisa fazer mais isso agora é com o Fabinho Soldado, porque o Rubão realmente não serve. Inclusive, é um péssimo diretor de futebol, na minha opinião. Lembra muito o Roberto de Andrade. Fraquíssimo, Fiel. Fraquíssimo. Então, demissão nele, Augusto. O problema é fácil de resolver. Você tem a cabeça maior, chega no Rubão e demite ele do cargo, antes que gere climas hostis entre jogadores do Corinthians que já estão ou futuras negociações. O Corinthians não precisa disso no momento. O que menos o Corinthians precisa agora é de uma polêmica, tanto futebolística e quanto externamente também entre os seus diretores, tá? Então, para que isso não aconteça, antes que isso aconteça, né, porque já é visível, demita o Rubão, certo, Fiel? Comentem aí, porque eu quero saber sua opinião referente a este assunto, hein? Pode comentar que você sabe que aqui eu respondo. E já vamos falar sobre os Numbers Rights, Fiel. Aqui nós não deixamos notícia boa pro final, não, porque o Corinthians tem uma proposta oficial. Vou atualizar vocês tudo. O Corinthians tem uma proposta oficial de 1,2 bi de uma empresa com a sigla BYD. Se eu não me engano é BYD, tá, Fiel? BYB. É uma empresa chinesa de carros elétricos, tá? Resumindo, é isso, uma empresa chinesa de carros elétricos. Corintianeiro, qual proposta é essa? É uma proposta, Fiel, de 1,2 bi na mesa do Corinthians, e o Corinthians gostou muito dessa proposta. Corintianeiro, então nos explique. Se o Corinthians gostou da proposta e a proposta é oficial, por que que ainda não fechou? Fiel, por um simples fato. A empresa está passando por uma fusão com outra empresa. Muitos falam que essa fusão é com a Toyota, mas isso não vem ao caso aqui, porque estamos falando do Corinthians. Eu não tenho informações deles, tá, Fiel? Mas falam-se que é com a Toyota e eles pediram para esperar concluir essa fusão, porque um contrato sem o consentimento deles poderiam gerar desconforto, então pediu para esperar essa fusão para fechar o contrato. A proposta agrada muito o Corinthians, porém, não para por aí, tá, Fiel? Este é um breve resumo que o Corinthians já tem uma proposta milionária em mãos. O Corinthians já tem. Só que o locutor esportivo Ulisses Costa e jornalista de grande conceito no cenário esportivo brasileiro, no programa Os Donos da Bola, o Jogo Aberto, Os Donos da Bola é do Craque Neto, disse que o Corinthians também negocia com o Grupo Árabe. Ele não falou que é os Numbers Rights, mas tudo indica que seja, tá, Fiel? E que esse Grupo Árabe estava presente na partida entre Corinthians e Nacional do Paraguai, tá, Fiel? Então tem coisa aí, Fiel. É obviamente que existe e é obviamente que eu fui apurar para vocês, tá? As informações que eu trouxe ontem é que tinha muitas reuniões sigilosas e algo muito grande está para acontecer no Corinthians. E realmente é verdade, Fiel, esse Grupo Árabe existe, mas eu não sei se é para os Numbers Rights da Arena, mas tudo está indicando que seja. Segundo Ulisses Costa, é uma proposta que vai revolucionar o futebol brasileiro e principalmente o Corinthians, porque é uma proposta que envolve valores
astronômicos, fiel. Uma proposta gigantesca aí que seria a maior da América. Então, para vocês terem uma noção aí, iria surpreender e muito todos os nossos torcedores do Corinthians, o Corinthians e os nossos rivais ou qualquer outro clube do Brasil, porque seria uma proposta bem acima da média. E tinha árabes assistindo o jogo do Corinthians Nacional, fiel. Foi perguntado para o Augusto Melo, ele falou, as pessoas estavam lá assistindo o jogo. Augusto, poupe, né? Eu sei que nós somos o maior do mundo, mas árabes assistindo o jogo do Corinthians, é óbvio que tem coisas boas vindo por aí, fiel, e qualquer novidade que sair, eu vou trazer para vocês. Mas entre uma especulação, que pode ser os nomes rights, e uma informação do Ulisses Costa em rede nacional de televisão, rede aberta, fiel, com milhões de pessoas assistindo, não vai trazer informação fake. Entre uma especulação, temos uma concreta. O Corinthians já tem uma proposta oficial da empresa chinesa também. Então, é evidente que nós vamos nadar de braçadas aí com esses contratos que o Augusto Melo vem trazendo para o Corinthians, tá, fiel? Então, parabéns mais uma vez à nossa principal contratação aí, que foi a vitória do Augusto Melo nas eleições. Comentem, porque eu quero saber a sua opinião referente a este assunto. Fiel, quero trazer uma ressalva aqui, antes de falar do Diego Palacio, porque o Corinthians também, o Augusto Melo admitiu, palavras do presidente, que a expectativa é muito grande que o Corinthians feche acordo aí para os direitos de transmissões da Fiel. Então o Corinthians podendo nessa semana, entre hoje ou amanhã, fechar este acordo. Mesmo que não feche, eu dou no máximo aí terça, quarta-feira da semana que vem para a gente saber quem vai ser a detentora dos direitos de transmissões do Corinthians, que também estão falando em valores astronômicos de 290 milhões a 300 milhões por ano, fiel. É muito dinheiro envolvido, não tem como a gente aí com tanto dinheiro não montar um time dos sonhos, tá, fiel? Então, com os Names Rights, com os direitos de transmissão de TV, com a VaideBet, que já é a maior patrocinadora master do Brasil, tá, fiel? Cara, é obviamente que a gente vai montar um time bom, então tem muitas coisas boas vindo por aí. E já quero aproveitar o gancho para esclarecer uma dúvida dos inscritos, tá? Porque muitos estão me perguntando, corintianeiro, mas tem a Globo tá anunciando jogos do Corinthians, fiel. Esses jogos que tá anunciando foi na época do Duílio Monteiro Alves, tá? Já tinha assinado, se eu não me engano é até a Libra. O Corinthians, esses contratos, ele será válido a partir de 2025, tá? Então não tem nada a ver com este ano ainda, este contrato aqui, certo, fiel? E agora uma última atualização sobre o Diego Palacio, ele está muito próximo, mas muito próximo mesmo de voltar ao Corinthians. A expectativa é que ele volte na terceira ou quarta rodada do Brasileirão, tá, fiel? Então, por que eu estou trazendo essa notícia? Porque a recuperação dele está muito próxima. E nós precisamos de um lateral esquerdo hoje mais do que um copo de água, porque o Corinthians tem o Hugo e o Matheus Bidu aí que não correspondem às nossas expectativas. E o Diego Palacio estava jogando bem quando ele se machucou diante do São Bernardo na terceira rodada do Paulistão. Então é óbvio que nós queremos aqui que o Diego Palacio volte o mais rápido possível para a gente ver o quanto urgencial é a contratação de um lateral esquerdo de imediato ou não. E o lateral está muito próximo de retornar e nós estamos precisando muito de um lateral esquerdo, porque hoje os nossos laterais infelizmente são fracos. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Espero ter trago bastante informações para vocês absorver, para vocês ficarem atualizados sobre tudo que acontece com o Timão, o nosso clube do coração. Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!